retornando, galerinha, let's go, né? Let's go. Então, galerinha, nós estamos conversando sobre o sistema operacional, estamos falando aí sobre todos os seus gerenciamentos e a gente vai dar continuidade desbravando aí o mundo dos SOs, tá bom? Então, venham comigo e vamos dar continuidade a esta nossa aula de hoje, tá certo? E aí, pessoal, o sistema operacional ele tem diversas funcionalidades, né? Então, as funcionalidades de um sistema operacional, normalmente, geralmente, elas são independentes. Olha aí. Geralmente, tá bom? Geralmente, elas são independentes. Como, por exemplo, a gerência do processador, por enquanto que o sistema operacional está gerenciando o processador, depende de aspectos da gerência, por exemplo, da memória. Então, o gerenciamento da memória também está acontecendo. Está acontecendo. O gerenciamento do processador está acontecendo ali num cantinho, o gerenciamento da memória está acontecendo ali em outro cantinho. Assim, como a gerência da memória está funcionando, essa também acaba dependendo, pode depender aí da gerência dos dispositivos e também da gerência de proteção. Então, elas são interdependentes, né? Elas funcionam de uma forma separadinhas, tá? Então, o processador está funcionando, a gerência do processamento está funcionando, a gerência da memória está funcionando, mas elas precisam se comunicar. Elas acabam também dependendo uma das outras, por exemplo, tá bom? E aí, galerinha, nós temos algumas classificações dos sistemas operacionais que a gente precisa revisitar na nossa memória, tá? Nós precisamos revisitar aí na nossa cuquinha. E aí a gente já viu tanta classificação de sistema operacional, né? A gente já falou sobre tantos tipos, vários e vários tipos de classificações, que aqui eu também trouxe para vocês duas, mas a nível de categorias, tá bom? Então, coloca aí no teu caderno. Mais uma classificação do SO, né? Classificação dos sistemas operacionais, agora por meio de categorias, tá bom? Para depois não confundir a cabeça de vocês, ok? Então, nós temos aqui, nesse primeiro ladinho, né? No lado aqui esquerdo. Os sistemas operacionais, eles podem ser classificados segundo diversos parâmetros e aspectos, como tamanho de código, olha aí, velocidade, suporte a recursos específicos e acesso à rede e diversos outros recursos que podem estar relacionados com SO. A seguir, são apresentados alguns tipos de sistemas operacionais como os usuais. Muitos sistemas operacionais se encaixam bem e em mais de uma das duas categorias apresentadas. Olha aqui, essa classificação a gente já viu, a gente está só relembrando ela, tá bom? Que é o sistema batch, tá? Ou também conhecido como LOT, tá? Esse tipo de sistema operacional, eles são muito antigos, né? Já tem um bom tempo que eles estão aí na ativa. E eles são conhecidos, eles são mais antigos e eles normalmente trabalhavam por lote. Essa aqui é uma característica do sistema batch, ou sistema operacional em lote. Então, guarda essa informação, registra aí. Ou seja, todos os programas a serem executados, eles eram colocados em uma fila. Olha aí outra característica muito importante do sistema batch, ok? Com os seus dados e as demais informações para execução. Então, ele é muito antigo, funciona a nível de lote. Os programas eram colocados em filas para serem executados. Nesse tipo de sistema operacional, o processador ele acabava recebendo os programas, ele recebia os programas, processava esses programas, mas não interagia, tá? Ele não interagia com os usuários. Essa aqui é uma das principais diferenças entre esse tipo de sistema operacional com os de hoje em dia, tá bom? Então, outra diferença, né,
outra particularidade desse SO é que ele, durante o processamento dos programas, ele não interagia com os usuários. Coloca isso daí no teu registro. O que permitia aí um alto grau de utilização do sistema. Tem um lado ruim, que ele não permitia esse acesso ao usuário, ele não permitia essa interação com o usuário, mas o lado bom, tá? Pelo menos olhando aí um pouco do lado bom desse tipo de sistema operacional, é que ele tinha um alto grau de utilização do sistema, ok? Atualmente, esse conceito de sistema operacional em lote, ele se aplica a sistemas que processam tarefas sem interação direta com os usuários. Então, isso não significa, por exemplo, que a lógica, a inteligência que foi desenvolvida para criar um sistema operacional em lote, ela foi dizimada da terra. Não, tá bom? Isso não é o que acontece. Não é porque hoje nossos sistemas operacionais estão totalmente diferentes desses aqui, que a lógica por trás de SOs do tipo batch ou lote não são usados. Na verdade, eles são utilizados sim, mas em aplicações que nós, como usuários, a gente não precisa se intrometer, tá bom? E olha aqui um dos exemplos, como é o caso aí dos sistemas, um exemplo, que são sistemas de processamento de transações bancárias. Então, sistemas de transações bancárias, alguns deles utilizam esse tipo de sistema em lote, tá bom? Que não tem a necessidade dessa interação com o usuário, e isso aumenta, isso aí possibilita que o sistema tenha um maior grau de utilização. Além disso, o termo em lote, ele também é usado para designar um conjunto de comandos que deve ser executado aí na sequência. Então, quando a gente fala de lote, a gente fala aí, imaginem, vou colocar aqui uma filinha, né? Um lote, imagine aqui que é um lote, cada um desse aqui é uma caixa, né? Então, aqui nós estamos numa sequência onde todas essas caixinhas, elas serão executadas, como se fosse uma fila, porque é uma sequência de fila, e aí cada parte dessas é uma parte do lote que será executado, tá bom? Então, ele funciona mais ou menos nesse sistema. Exemplos clássicos desse tipo de sistema em lote inclui aí o IBM, que é o OS 360, e o VAX, e o VMS, e alguns outros sistemas operacionais que são um pouquinho mais antigos, né? Principalmente os mais antigos utilizavam esse tipo de sistema operacional em lote. Já o tipo de rede, a gente também já conversou sobre ele, mas vamos trazer aqui novos tipos de informações. O de rede é um sistema operacional de rede, ele deve possuir, olha aqui uma das características, ele precisa ter suporte à operação em rede. Então, o SO de classificação de rede, ele precisa ter suporte para realizar operações em rede. Então, coloca aí uma das características desse SO. Ou seja, ele precisa ter a capacidade de oferecer as aplicações locais e recursos que estejam localizados em outros computadores na rede, tá bom? Como, por exemplo, arquivos e impressoras. Então, imaginem aí, tá aqui essa foto, essa figura, tem aqui uma sequência, né? Vários computadores como se estivessem interligados através de uma rede. Então, quando existe esse estilo de organização de computadores que eles compartilham uma rede, eles conseguem compartilhar tanto arquivos quanto recursos. E o melhor deles, para a gente tentar imaginar de uma forma mais rápida, é a impressora. Então, imagine que você entra numa sala, tem vários computadores de várias pessoas de uma empresa, cada uma está na sua máquina, e só tem uma única impressora dentro daquela sala, por exemplo. Todos aqueles computadores, eles estão interligados em rede e eles compartilham um dispositivo, no caso a impressora. É um exemplo. Esse tipo de SO de rede, ele também deve disponibilizar
disponibilizar os seus recursos locais aos demais computadores de forma controlada. Então, ele possibilita esse fornecimento de informações, tá? A maioria dos sistemas operacionais atuais, eles já oferecem esse tipo de funcionalidade, tá? Eles já utilizam esse tipo de funcionalidade de SO de rede, que é a mesma característica desse SO de rede. Outro SO, outra classificação, outra característica, especificação de SO, são os distribuídos, tá bom? É um sistema operacional distribuído. Em um sistema operacional distribuído, os recursos de cada computador estão disponíveis a todos na rede, todos, de forma transparente aos usuários. Então, normalmente, quando nós temos aí computadores na rede, que eles estão em rede, e todos os computadores têm acesso às informações de uma forma transparente de todos os usuários, a gente pode chamar que aquele recurso é um recurso distribuído. Ao alcançar essa aplicação, o usuário acaba interagindo aí com uma interface, mas não sabe onde ela está sendo executada ou sendo armazenados seus arquivos, porque é o sistema que decide. É o sistema que decide de forma transparente ao usuário. O usuário tem acesso à informação, mas é o sistema quem decide onde essas informações serão armazenadas. Sistemas operacionais distribuídos também já existem há muito tempo. Por exemplo, a Amoeba. Vocês se lembram desse nome que eu pedi para vocês até pesquisarem, lerem um pouquinho mais sobre ela. Eu até falei que tem, na verdade. Tem falando sobre o Amoeba lá no livro, lá na apostilazinha que eu passei para vocês, lá no grupo do WhatsApp. Isso aqui foi um termo criado por Tannebaum, que normalmente, se vocês forem na internet, a maioria dos materiais que falam sobre sistemas operacionais estão sendo referidos ao que este carinha fez, ao que este carinha escreveu. Então, nada melhor do que utilizar, por exemplo, a fonte que é Tannebaum. Então, pessoal, quem não leu ainda, vai atrás de saber um pouquinho mais sobre o Amoeba, tá bom? É um exemplo dos sistemas operacionais distribuídos, é o Amoeba. Recentemente, os ambientes de computação em nuvem têm implementado muito esse conceito. Então, o conceito de Amoeba já é aplicado no tipo de computação em nuvens, mas Tannebaum falou disso há muitos anos atrás. Tá? Ele escreveu sobre a Amoeba há muitos anos atrás. E esse tipo de organização é utilizado em algo muito atual e essencial, que é, no caso, a computação em nuvens, certo? Em uma aplicação na nuvem, o usuário ele acaba interagindo com uma interface da aplicação em um computador ou telefone, mas não tem uma visão clara das máquinas onde seus dados estão sendo processados e armazenados. Então, imagine, eu estou no Drive do Google, da Google, né? Eu estou aqui no Drive da Google, entrei no meu Gmail, fui lá no Drive da Google, estou guardando, estou armazenando, por exemplo, os slides que eu produzo para as nossas aulas de sistemas operacionais. Eu tenho acesso, eu sei que aquele meu arquivo está no meu Drive, né, relacionado à minha conta do meu Gmail. Eu só sei disso. Em qualquer local, em qualquer máquina conectada à internet, que eu entrar com o meu Gmail e com a minha senha, eu vou ter acesso a esses meus slides, por exemplo. Isso que eu tenho de informação. Agora, saber qual a máquina da Google que está armazenado essa minha informação, eu não sei. Saber qual é a máquina da Google que está sendo realizado o processamento desses meus arquivos, eu não tenho a mínima noção. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente não tem acesso a isso.
tá? Então, pessoal, é uma característica do sistema Amoeba, tá? Essa é uma característica, tá? A gente tem a possibilidade de quê? Nós temos a possibilidade de interagir com as aplicações, através de um computador, de um telefone, mas nós não temos uma visão clara das máquinas onde os nossos dados estão sendo processados e armazenados. Quer bem dizer que a Google vai mandar para mim um e-mail falando: Amanda, sabe esse slide que você acabou de fazer aqui para o canal Educação, da disciplina Sistemas Operacionais? Essa tua informação está armazenada nesse país, nessa cidade, nesse endereço e nesse servidor. Nunca que isso vai acontecer. A gente não tem acesso. A gente só sabe que de forma virtual, na nuvem, aquela minha informação está naquele local. E eu, sempre que for atrás de ter acesso, se eu não apagar, aquela informação vai estar lá. Então, esse termo aqui é muito interessante. Isso aqui, saber aonde as informações estão, isso daqui não tem necessidade para o usuário no sistema Amoeba, tá bom? Então, vocês, quem não tinha feito a tarefa de casa, eu já dei até spoiler para vocês, né? Do que é aí uma das características do sistema Amoeba. Outro tipo de classificação dos sistemas operacionais, né, a níveis de processo, é o multiusuário. E a gente também já falou sobre ele. É um sistema operacional multiusuário, ele deve suportar a identificação do dono de cada recurso dentro do sistema, como, por exemplo, arquivos, processos, áreas de memória, conexões de rede, e impor regras. Essa é uma outra característica, impor regras de controle de acesso para impedir o uso desses recursos por usuários não autorizados. Já foram, por exemplo, em alguma lan house, onde você entrava e aí tinha o usuário administrador e tinha o usuário, né? E aí você entrava, você só tinha acesso ao usuário. E aí, se você queria, por exemplo, baixar algum aplicativo ou instalar algum aplicativo, você não teria acesso. Você não tinha acesso. Isso acontece também nos computadores das escolas, tá? E das universidades. Até mesmo porque o pessoal de TI que trabalha nas escolas e nas universidades não pode deixar acesso liberado. Eles têm que fazer realmente essa restrição de acesso. Então, isso aqui, pessoal, tem coisas dentro de um sistema multiusuário que só compete ao administrador. E quem define isso é ele, tá? Ele define isso na hora da criação dos usuários. O usuário fulano de tal vai ter acesso a isso aqui. O usuário administrador é que vai ter acesso a todos esses recursos. Isso é importante para manter, principalmente em locais que várias pessoas utilizam um mesmo computador, uma mesma máquina. Senão ia dar confusão, era problema. O povo de TI não ia ter vida se não existisse esse controle, tá bom? Então, impor regras de controle de acesso para impedir o uso desses recursos por meio de usuários não autorizados. Essa funcionalidade ela é fundamental para a segurança dos sistemas operacionais de redes distribuídas, tá bom? Então, principalmente aí, quem tem um sistema de rede distribuído, que tem várias pessoas na mesma rede e que tem arquivos lá dentro, não é todo usuário que pode ter acesso a alguns arquivos. Então, pode também delimitar essas informações. Grande parte dos sistemas atuais são multiusuários, né? Que bom que são, porque tem a possibilidade de mais pessoas utilizarem. E aí, por exemplo, eu tenho o meu usuário, imagine que vocês vão aí na escola, na biblioteca, o pessoal libera vocês criarem um usuário. Você cria o seu usuário com a sua senha. Você guarda suas fotos, guarda seus arquivos, seus materiais naquele seu login.
Aí o seu colega também tem um usuário no mesmo computador que você. Aí você fica preocupada, eita, mas será que o meu colega vai ter acesso aos meus arquivos, aos meus documentos? Não, tá? Ele não tem acesso. Só se você colocar em um local compartilhado, tá? Se você colocar os seus arquivos em um local do computador que é compartilhado, aí é uma coisa. Agora, se você colocar, por exemplo, na área de trabalho, é muito comum. Quando você entra em diferentes tipos de usuário na mesma máquina, você, por exemplo, entraram aqui no meu usuário, tem um monte de coisa na tela, que normalmente meu computador, infelizmente, é assim. Casa de ferreiro, espeto de pau, como o povo fala. Então, tem um monte de informação na área de trabalho. Se vocês pegarem a mesma máquina e entrarem no usuário de outra pessoa, vocês vão encontrar na área de trabalho deles as informações que são próprias daquele usuário. Se ele não tiver feito nenhuma bagunça, vai estar tudo organizadinho na área de trabalho dele. Até parece uma outra máquina, porque é um outro usuário, tá bom? Então, esse tipo de recurso multiusuário, isso é muito bom, tá? Mas as pessoas de TI precisam gerenciar isso aqui muito bem, porque senão acaba tendo bagunça. Acaba tendo bagunça, tá bom? Servidor. Os sistemas operacionais também, a nível de servidor, também é algo muito interessante para todos nós. Um sistema operacional servidor, ele deve permitir a gestão eficiente de uma grande. Isso daqui é uma das principais características de SOs de servidores, tá bom? É a gestão eficiente de uma grande, mas é uma grande mesmo, povo. É uma grande quantidade de recursos de disco, memória e processadores, tá bom? Então, tem recursos, tem empresas que precisam de um alto poder de processamento, de armazenamento de disco e de memória, que não dá para usar um notebook, que não dá para utilizar um PC, mesmo que seja um PC show de bola. Não dá. Tem empresas que necessariamente precisam ter um servidor em suas instalações, porque precisam de um alto poder, de uma gestão eficiente, tanto de armazenamento de disco, de memória e de processamento, impondo aí sempre prioridades, tá? Prioridades, limites sobre o uso dos recursos pelos usuários e seus aplicativos, tá bom? Esse tipo de sistema operacional é característica deles também, tá? Que eles tenham suporte à rede e também a multi-usuários, tá bom? Então, é comum, galerinha, que vocês vejam em empresas, grandes empresas, onde as informações da empresa não estão armazenadas em um notebook, não estão armazenadas em um PC de mesa. Normalmente, grandes empresas terão aí conjuntos de servidores, tá bom? Conjuntos de servidores. E esses servidores, eles têm toda uma logística, até mesmo, por exemplo, de fazer backups, tá? Então, isso daqui é algo fascinante. Nós temos também a nível de desktop, né? Um sistema operacional também conhecido como de mesa. Sistema operacional de mesa é esses que a gente conhece. Eita, coisa boa! Esse aqui, para a gente, não tem dor de cabeça, né? São os mais fáceis da gente compreender, porque são os mais acessíveis para nós, tá bom? São os tipos de sistemas operacionais conhecidos como sistemas de mesa. São voltados aí para o atendimento do usuário doméstico, que somos nós, e corporativo também. Então, as empresas, elas utilizam esse estilo de sistema operacional. Pelo menos os usuários comuns de uma empresa normalmente utilizam esse tipo de sistema operacional. Agora, imaginem aí, nós estamos em uma multinacional, e essa multinacional, ela tem vários funcionários conectados na rede, que eles utilizam um sistema operacional desktop, desse estilo bem aqui que eu estou falando para vocês. Só que o carinha da TI, que é responsável
pelo sistema de segurança da empresa, pelo sistema de rede, pelo sistema de backup da empresa, ele normalmente não vai usar esse tipo aqui. Ele vai usar esse carinha bem aqui, ó, o servidor, tá bom? Então, em uma empresa pode ter diversos tipos de sistemas operacionais, dependendo aí de quem esteja utilizando, tá bom? Então, voltando aqui, nós, meros mortais, normalmente nós utilizamos esse tipo de sistema operacional para a realização de atividades corriqueiras, como a edição de textos, gráficos, navegação da internet, reprodução de mídia. Normalmente, esses tipos de ações, até mesmo, por exemplo, a edição de vídeo, edição de imagens, tudo isso é feito aqui nesse tipo de sistema operacional de desktop, tá bom? Suas principais características é a interface gráfica, não tem para onde. Isso aqui é o principal diferencial de um sistema operacional desktop, sistema operacional de mesa. Até mesmo porque ele precisa nos encantar, né? Ele precisa facilitar a vida do usuário, porque senão, vocês já sabem, os usuários não usariam tanto como utilizam. O suporte à interatividade e à operação em rede também. Exemplos desse tipo de sistema operacional de desktop são os vários sistemas do Windows, né? As milhares de versões que existem, os dispositivos Linux e os dispositivos macOS, tá bom? Então, aqui nós temos esses estilos de sistemas operacionais. Ok, galerinha? Nós temos também os móveis, né? Os SOs móveis. Um sistema operacional móvel, ele é usado em equipamentos de uso pessoal compactos. E esses aqui também vocês conhecem, com certeza vocês conhecem, que são os sistemas operacionais que possibilitam que a vida de muita gente se torne mais fácil, que são os sistemas operacionais instalados nos dispositivos móveis. Olha aí que maravilha, né? Que fantástico! Como, por exemplo, smartphones e tablets. Nesse contexto, galerinha, as principais prioridades são a gestão eficiente da energia. Isso que é uma característica muito importante desse tipo de SO. O gerenciamento de bateria, o gerenciamento de energia é super importante. Não dá para falar que o sistema operacional desktop ele é igual ao sistema operacional de dispositivos móveis. Nós temos aí uma diferença gigantesca e uma das principais é o gerenciamento de bateria, tá bom? Então, isso daqui é uma característica muito importante para vocês registrarem, guardarem na cuca de vocês, na cuquinha de vocês, tá certo? A conectividade dos dispositivos tipo de rede também é uma característica muito interessante. Wi-Fi, GMS, Bluetooth, NFC e muitos outros recursos que são muito utilizados, tá? E que muitos desses recursos foram criados e desenvolvidos para esse tipo de máquina, tá bom? É uma interação com uma grande variedade de sensores, como olha aqui. Olha aí a quantidade de sensores que existem nesse tipo de sistema computacional, que são os móveis. Nós temos GPS, nós temos giroscópio, sensor de luminosidade, sensor de tela, de toque, leitor de digitais e muitos outros. Então, nós temos uma gama de sensores nesse aparelho tão pequenininho que permite com que a utilização do usuário seja cada vez mais interativa e intuitiva, tá? Isso daqui é o charme, né? Isso aqui é o que faz o sucesso, tá bom? Um dos principais aí que a gente conhece bastante é o Android, que desde quando surgiu, desde quando entrou no mercado, fez sucesso e se tornou aí o sistema operacional principal de diversas marcas do mercado hoje em dia, como, por exemplo, os celulares da Samsung, da Motorola, os celulares da Positivo e diversas outras
marcas, tá bom? E nós temos também os iOS. E também nós temos o sistema operacional que foi criado pela Microsoft. Também nós temos, tá? Não é tão utilizado assim como o Android, mas também está crescendo aí no mercado, tá bom? Outro tipo de sistema operacional que a gente precisa entender a sua aplicação, como ele funciona, o seu suporte, são os sistemas operacionais embarcados. A gente já falou sobre eles também, de uma forma mais genérica, mas a gente está trazendo com outras características, para vocês guardarem na cuca de vocês, registrarem, tá bom? Para depois não terem dúvidas, galerinha. Um sistema embarcado, ele é um sistema operacional, é dito embarcado, ou também conhecido como embutido, é quando ele é construído para operar sobre olha aí, um hardware com poucos recursos de processamento, armazenamento e energia. Ele normalmente não é criado para um monte de modelo, não, um monte de tipo, não. Ele é criado especificamente para um hardware com foco sempre aí, com a redução de armazenamento, com menos armazenamento, menos consumo de energia, uma menor capacidade de processamento, tá bom? Aplicações típicas desse tipo de sistema, elas aparecem em sistemas de automação, controladores automotivos, equipamentos eletrônicos domésticos, como DVDs, TVs, fornos micro-ondas, centrais de alarmes e etc, tá bom? Muito conhecidos aí como sistemas embarcados, que eles acabam sendo utilizados em diversos aparelhos do nosso cotidiano. Nós temos também o de tempo real. Tempo real são sistemas operacionais nos quais o tempo ele é essencial, é crucial. Porque existem operações que o tempo é o principal fator da execução daquela atividade. Então, não dá para ficar esperando o retorno do computador 1 minuto depois que o processo aconteceu, que a situação aconteceu. Que aí nós acabamos falando dos exemplos dos dispositivos que existem nos hospitais, que existem nas UTIs, por exemplo, que precisam ficar controlando, controlando vários parâmetros do paciente. Se houve uma mudança, não pode esperar 10 minutos para informar. Tem que ser acionado como que automaticamente, tá bom? Isso aqui é uma característica aí dos dispositivos de tempo real. Existem também outras subclassificações desse tipo de dispositivo. Eles também são muito utilizados em controles bélicos, em controles de refinaria de petróleo, em controles também de dispositivos de aviões, tá? Tudo isso é utilizado, tá bom? Nós temos também, galerinha, eu trouxe para vocês, para a gente poder estudar e conhecer um pouquinho mais, é que os SOs, eles possuem elementos, eles possuem uma estrutura, tá? A gente finalizou aí essa parte de de estudar, né, de entender o que é que cada tipo desses sistemas operacionais, como funcionam os gerenciamentos do SO. E agora a gente vai falar um pouquinho, galerinha, sobre as estruturas. Como que esse SO é estruturado? Como que esse sistema operacional ele é estruturado? Porque ele é composto por elementos. E olham aí quais são os principais elementos de um sistema operacional, que são componentes de extrema relevância, tá bom? Olha aí, guarda essa informação. Como o SO é estruturado? O SO, ele é estruturado por... Ele é dividido, subdividido. Ele tem o núcleo, ele tem o código de inicialização, ele tem os drives e ele tem os programas utilitários, tá bom? Então, na verdade, ele é composto de diversos componentes com objetivos de funcionalidades complementares. Então, guardem aí essa informação, galerinha. Quando a gente fala do núcleo,
quando a gente fala de núcleo, nós estamos falando aí do coração do sistema operacional, que é responsável pela gerência dos recursos do hardware usado pelas aplicações, tá bom? Ele também é o responsável por implementar as principais abstrações utilizadas pelos aplicativos. Então, falou de núcleo do SO, falou do coração do sistema operacional, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês algumas coisas que são de responsabilidade do núcleo, né? Olha aí, gerência do processador, gerência da memória, gerência dos dispositivos, gerência de arquivo, outros suportes, interface gráfica, gerenciamento de proteção, suporte à rede, todos esses gerências, tá? Que são realizadas pelo sistema operacional, querendo ou não, elas só acontecem porque existe esse carinha bem aqui, que é o núcleo do sistema operacional, tá bom? Nós temos também, galerinha, uma das partes do sistema operacional é o código de inicialização. E vamos entender quem é este carinha. O código de inicialização, ou também conhecido como boot code, tá? É a inicialização do hardware. A inicialização do hardware, ele requer uma série de tarefas muito complexas, como reconhecer todos os dispositivos instalados, testá-los e configurá-los adequadamente para que seja utilizado posteriormente. Toda vez que você liga a máquina, isso acontece, tá bom? Toda vez que tu liga a tua máquina, o computador ele vai precisar fazer uma série de tarefas complexas. Reconhecer os dispositivos instalados, testar esses dispositivos, configurar esses dispositivos de uma forma adequada para o seu uso de forma posterior. Outra tarefa importante é carregar o núcleo do sistema operacional em memória e iniciar a sua execução. Então, esse código de inicialização, ele é muito importante. É ele que permite com que o SO verifique se tudo está no local correto, antes de começar a utilização, tá bom? Nós temos também, galerinha, os elementos do sistema que são os drives. Daqueles 4, tá? Esse daqui é um deles, tá bom? São os drives. Os drives são módulos de códigos específicos para acessar os dispositivos físicos. Então, eu conversei com vocês que quando a gente instala um novo dispositivo na máquina, o SO não precisa ficar sabendo. Se a gente instala uma impressora, o SO vai saber se aquela impressora precisa de uma instalação, de um drive para ela funcionar. Então, quem faz isso é isso aqui, ó. É essa parte do SO drives, tá bom? Olha aqui, existem um drive para cada tipo de dispositivo, como discos rígidos SATA, portas USB, placas gráficas e muitos outros recursos na tua máquina. Muitas vezes, o drive ele é construído pelo próprio fabricante do hardware e fornecido em forma compilada em linguagem de máquina para ser acoplada ao restante do sistema operacional. Então, toda vez que você instala algo novo no teu computador, o SO ele vai fazer essa investigação. As portas USB da minha máquina pararam de funcionar. Elas não estão queimadas, mas será que o drive está atualizado? Às vezes o sistema operacional ele acaba te obrigando a ir lá no gerenciador de recursos, no gerenciador de drives, para saber se aquele drive da máquina está atualizado, tá bom? Então é essa parte aqui do SO que é responsável por essa organização. Nós temos também a parte do SO, que é a parte dos programas utilitários. Os programas utilitários, eles são programas que facilitam o uso do sistema computacional, fornecendo funcionalidades complementares ao núcleo, como a formatação de disco. Olha aí, quem é responsável pela formatação de disco? Mídias, configurações de dispositivos, manipulação de arquivos como o mover, o apagar, o copiar,
tudo é feito no sistema operacional através dos programas utilitários, tá? Interpretador de comandos, é ele que é responsável por interpretar os comandos, por verificar quais são os comandos que são dados no terminal e também através das interfaces gráficas e gerência de memória. Então, quando você clica com 2 cliques num botão para poder você apagar tudo que está na lixeira da tua máquina, por exemplo, quem está funcionando por trás, dando informação para o sistema operacional, são os programas utilitários. Quando você quer fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, ou apagar alguma coisa, você só consegue fazer essa ação graças aí aos programas utilitários, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui se tem, aqui é dos dispositivos móveis. Esse aqui é de um dispositivo, de um sistema computacional comum mesmo. Aqui nós temos até a estrutura, ó. A estrutura, como se fosse um desenho de como está organizado todas essas partes de um sistema operacional, tá bom? Nós temos aqui, ó, o sistema de aplicativos, os programas utilitários. Olha aqui quem é que está, o núcleo, com todas as suas funcionalidades. Nós temos o software, a parte do software, que é daqui para cima. Nós temos o hardware. Tá? E aqui, pessoal, o nome dessa figura é a estrutura de um sistema computacional típico. Um sistema computacional típico, comum, padrão, ele tem essa estrutura bem aqui, tá bom? Com essa organizaçãozinha bem aqui. Aqui do outro lado que eu trouxe para vocês, já é uma estrutura de um sistema operacional de dispositivos móveis. Ele já é um pouquinho diferente, tá bom? Aqui, no caso, especificamente é do Android, tá? Nós temos aqui os sistemas de aplicações, nós temos aqui a parte de framework, nós temos aqui o sistema do Android, a parte de hardware, a parte do kernel, do núcleo. Então, aqui, pessoal, nós temos uma outra estrutura, tá? Uma outra estrutura de um sistema operacional. Eu não vou entrar em detalhes com esses recursos, porque nós teremos aulas específicas para falarmos sobre o detalhe de cada um deles, tá bom? Isso aqui é só para vocês verem de uma forma geral como eles são diferentes. Sistemas operacionais reais têm estruturas que seguem aquela apresentada na figura 2.1, que é esta daqui que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Já, por exemplo, o sistema operacional Android, ele usado em telefones celulares, é baseado aí no Linux, tá bom? Então, os sistemas operacionais Androids, vocês sempre verão algo relacionado ao Linux, porque eles são criados, tá? Eles são baseados no sistema operacional Linux, mas tem aí uma rica estrutura de bibliotecas e serviços no nível de usuário, que são usados aí para a construção de aplicações. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai começar a entender um pouco mais sobre essas diferenças, essas diferentes estruturas, tá? A gente agora está tendo um olhar mais amplo e entrando mais dentro do sistema operacional. Tá certo, galerinha? Por isso que é importante que vocês façam a leitura. Amanhã a gente vai continuar esse bate-papo falando sobre esses recursos, tá? De já, eu peço que vocês façam um resumo da aula de hoje. Tem um costume, pessoal, de fazer um resumo da aula de hoje. Para quando vocês chegarem amanhã na aula, vocês não chegarem perdidos, tá bom? Perdidos. Porque eu vou continuar o pensamento desses recursos que nós acabamos de estudar, tá certo, galerinha? E aí, pessoal, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês sabem onde me encontrar, vocês têm acesso aí ao meu contato. Caso precisem de alguma informação, caso não estejam tendo acesso ao material extra que eu passei para vocês, podem se comunicar comigo, tá bom? E aí, galerinha, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. E aí, pessoal, amanhã a gente vai dar continuidade a esse conteúdo voltado a uma outra abordagem, mas é necessário que vocês realizem resumos, tá certo? Do conteúdo. Forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.